Sejam todos bem-vindos, viu? Que Deus nos ilumine e nos ampare. Estamos, com a graça de Deus, aqui juntos para estudarmos mais um pouquinho, enquanto continuamos existindo no corpo. Será muito importante para a nossa evolução. Então, peço a Deus que nos ilumine e nos proteja eternamente. Muita paz para todos, tá? Então vamos fazer a oração para começarmos os nossos estudos na graça do Senhor. Deus misericordioso, Pai maravilhoso, bondoso, misericordioso mesmo, por nos ter feito, por nos ter criado, por nos ter feito existir, estamos aqui e seremos sempre eternos. Abençoe a todos que estão sendo criados nesse exato momento, os que já foram. Ilumina, Deus, nossos passos, todos precisamos do Teu apoio, do nosso querido amparo que precisamos do Senhor para seguirmos no nosso caminho, no nosso labor, em busca da nossa perfeição relativa ao Senhor. Um dia seremos anjos, todos nós. Um dia seremos espíritos de luzes. Não faremos mais maldade. Iremos escolher mais ainda coisas boas, só de grandeza espiritual. Que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos proteja e nos guie, abençoando a todos que estamos nessa terra, do mais simples ao mais potentado. Que o Senhor abençoe aqueles que estão miseravelmente passando por dificuldades grandes. Deus abençoa eles. E aqueles que caem na desgraça em fazer a maldade. Abençoa, Deus Pai, protege-os. Em Teu nome, em nome de Jesus e de todos os amigos espíritos de luz e da nossa querida amiga mentora, irmã Angélica e de tantos outros que nos seguem, damos por iniciado os estudos da doutrina espírita da noite de hoje. Muita paz para todos. Bem, nós estamos seguindo os estudos nas leis divinas, então sejam bem-vindos, tá? Vamos à leitura do texto de hoje. Eu espero que vocês estejam me ouvindo. Se tiver qualquer coisa, me avisa, por favor, tá? Nós estamos no livro Céu e Inferno, aqui no capítulo 4, o Inferno, no caso, estamos estudando o quadro do inferno pagão, aonde começou tudo, né? Essa criação de figuras, de lugares de sofrimentos, de lugares horripilantes, lugares terríveis, de muitos sofrimentos, e já vem do paganismo. E, em consequência disso, depois os cristãos que somos, lá atrás, criamos dentro das igrejas, que não só a igreja católica, mas todos os templos, o inferno também. E o Espiritismo vem mostrar o inferno de outra forma, de uma forma mais justa. E é preciso que entendamos o inferno pagão, depois o inferno cristão e depois o que os Espíritos mostram para nós, o que é o verdadeiro inferno. Então estamos nessa caminhada. E o número é o número 9, o 10, mas estamos seguindo devagarinho, lambendo esses estudos, essas palavras que são maravilhosas para que possamos entender o que seria o inferno pagão. Para a partir daí, termos o melhor conhecimento do que seja realmente o inferno. Tá? Como nós já vimos aí em Nabalfarzan, esse trecho aqui, nós já vimos na semana passada, não é? Ele está sofrendo muito, na época sofreu muito, e aí há uma conversação com ele e uma forma dos deuses, entre aspas, né, se vingarem.
No paganismo, os deuses se vingam. No cristianismo, os deuses se vingam. Não é que Jesus ensinava isso. Mas os cristãos, copiando dos pagãos, a situação ficou mais complicada. E nós vamos estudar isso ainda mais à frente, tá? Mas no início, realmente, como falamos, é o paganismo. E Nabofarzan sofreu muito. Foi um rei, tá? E nós estamos estudando essas obras que foram poetizadas, né? E precisamos aí tirar o diferencial. Então vamos continuar o nosso estudo, porque tem aqui mais assuntos sobre o que seria esse inferno. Então, eu vou sublinhar essa parte aqui e vou ler para vocês e vamos procurar conversar sobre esse pequeno trecho. Ele logo percebe, bem perto dele, o negro tártaro. Dali saiu uma fumaça negra e espessa, cujo cheiro pestilente causaria a morte se ele se espalhasse pela morada dos vivos. Interessante, né? Essa fumaça cobria um rio de fogo e turbilhões de chamas, cujo estrépito, os estralos, né, os barulhos, semelhante aos das torrentes mais impetuosas, quando se lançam dos mais altos rochedos, não é? No fundo dos abismos, caindo. Fazia que nada se pudesse ouvir distintamente naqueles tristes lugares. Isso aqui é o Tártaro na concepção pagã. E o Tártaro, eu vou mostrar para vocês aqui, que seria isso aqui, ó. Ele está falando dessa região aqui. Ele estava falando com Nabofarzan e, de repente, ele viu o Tártaro, essa região que é tipo isso aqui. Vamos dizer, porque na verdade são regiões dentro da nossa terra, são cavernas, lugares que nós não conseguimos penetrar, mas os espíritos lá vão, e carregados pelas culpas que criaram aqui na terra para si próprio. Então, no caso dos pagãos, o Tártaro seria isso aí, né? O Espiritismo fala sobre esse assunto, lá nós vamos chegar ainda, e os cristãos vão falar desse Tártaro, mas chamando de inferno. E nós aqui chamamos de Tártaro, tá? E esse Tártaros do paganismo é o que ele traz nesse texto aqui. Que ele, olhando, viu essa região de muito fogo, muita fumaça, um rio enorme, não é? E as criaturas sofrendo ali do lado. Mas não acaba por ali, não é? Esses tristes lugares. Telêmaco, secretamente animado por Minerva, observe, entra sem temor nesse abismo. Certo? Telêmaco, ele vai entrar nisso. E percebeu muitos homens que viveram nas mais baixas condições e que eram punidos por terem buscado riquezas. Veja como é que é. Da época pagã. Punidos por terem buscado riquezas por meio de fraudes. O problema é esse. Meios de fraude. Traições. Imagina. Não é só conjugal. Traições em todos os aspectos, né? E crueldades, maldades. Nós temos que abrir os nossos olhos. Notou ali muitos ímpios, hipócritas, ou seja, aquelas pessoas que fazem parte dentro das religiões, mas não acreditam no que estão falando, né? Ímpios, hipócritas, que fingindo amar a religião, tinham-na usado como um belo pretexto para satisfazerem sua ambição, entrando na religião para engordar os seus cofres. E o que é de Deus realmente eles não dão e eles não praticam. Isso é na visão no paganismo. Nós não chegamos ainda no cristianismo e ainda no espiritismo, parecidíssimo com o umbral, as sombras e as trevas, os abismos que nós sabemos existir no livro Memória de Suicida, no livro Esculpindo o Seu Próprio Destino. Aí ele diz assim: fingindo amar a religião, tinham-na usado como um belo pretexto, porque ele notou
notou logo ali muitos ímpios e hipócritas que, fingindo amar a religião, tinham-na usado como um belo pretexto para satisfazerem sua ambição e enganarem os homens crédulos. Vocês observem que até hoje tem muita gente envolvida em religião querendo tirar daí fortunas. E tiram. Vocês sabem que tiram. Não é? Inclusive, as que depois descobrem que foram enganadas, que foram roubadas, que podem recorrer na justiça de hoje, podem, e elas podem reaver aquilo que foi perdido. Pode, existem as leis nossas que já protegem, graças a Deus. Mas essas pessoas que envolvem essas criaturas crédulas e que muitas vezes pintam em bordão com elas, quando elas descobrem que foram enganadas, elas tornam-se muitas vezes incrédulas a tudo. Ou seja, estão abusando da credulidade dos outros. É sério. Esses homens que haviam abusado da própria virtude, embora ela seja o maior dom de Deus, observe. O maior dom de Deus seria o quê? A virtude, essa virtude da credulidade. E esses homens abusaram. Eram punidos como os mais acelerados de todos os homens, ou seja, os mais violentos, as criaturas mais criminosas que existiam e ainda existem hoje. Isso é na visão pagã, tá? Ou seja, no paganismo nós vamos encontrar isso. É só colocar o paganismo e vocês encontram esses textos em livros, inclusive vendendo esses livros poéticos, tá? E nós estamos aqui com o Telêmaco estudando isso. Aí ele diz assim: os filhos que assassinaram, veja só, ele vai fazer uma comparação dos que abusam da credulidade dos outros, entram nas religiões que são ímpios hipócritas, né? Que na verdade eles vão tirar proveito na religião para ficarem ricos, abusar das crenças dos outros. Ele vai fazer aqui algum comparativo. Ele diz assim: esses homens que haviam abusado da própria virtude, embora ela seja maior, o maior dom de Deus, eram punidos com as mais acelerados de todos os homens. Os filhos que assassinaram pais e mães, é esse caso que entra aí. As esposas que sujaram as mãos no sangue dos esposos, que mataram os esposos. Ou os esposos que mataram as esposas. Os traidores que entregaram a pátria depois de terem violado todos os juramentos. Sofriam penas menos cruéis do que esses hipócritas. Dentro da religião, vocês imaginaram? Isso é no paganismo. Ele vê essa região tato que eu já mostrei para vocês há pouco tempo. E eles estão sofrendo profundamente, tá? Sofre mais do que, por exemplo, um pai que matou seu filho, ou filho que matou seu pai. É incrível, mas é a pura realidade, porque ele está mexendo com a credulidade dos outros. Isso no paganismo. Vou continuar sempre lembrando disso. Os 3 juízes dos infernos tinham-no desejado assim, e eis sua razão. Esses hipócritas não se contentam com a maldade como o resto dos ímpios, ou seja, daqueles que não acreditam, não têm fé. Mas esses ali estão dentro da religião e são hipócritas. Não? Eles falam do que eles não praticam. Querem ainda passar por bons e fazem por sua falsa virtude. É interessante. Ele viu essas regiões chamadas o Tártaro, tá? Os pagãos, antes do cristianismo. E o que acontece? Que os homens não ousem mais confiar na verdadeira virtude. Eles tentam sempre abafar a virtude que vem de Deus, que é uma crença que Deus dá a todos nós, algo que nós desejamos. Os deuses com os quais eles brincaram se tornaram desprezíveis para os homens. Aprazem-se em empregar todo o seu poder para se vingarem de seus insultos. Então nós temos o cuidado de estudar, porque ele está falando aqui desse Tártaro que eu acabei de mostrar e está aqui de novo para vocês. Essa região há um rio de fogo
parece interminável, debaixo da terra, em regiões de cavernas profundas, e as criaturas sofrendo e gritando muito, pedindo, ver o sofrimento é grande. Ele está aqui nos ajudando a compreender que essas criaturas que vendem, não é, que abusam da credulidade dos outros, elas são as maiores criminosas que existem aqui na Terra. Na época dos pagãos, que ainda existe paganismo, né? Não é tão grande, mas ainda existe. E nós vamos lembrar aqui que Allan Kardec foi convidado por Lutero. Não sei se vocês já assistiram esse vídeo. Eu vou colocar também esse vídeo aqui, ó. Veja bem, esse vídeo está aqui. Tem outros vídeos falando sobre esse livro. Mas se vocês colocarem no YouTube, Lutero leva Kardec nas regiões mais pesadas. Ou então Lutero convida Kardec. Pode ir lá em qualquer parte de pesquisa do YouTube, um desses vídeos. Bote lá para pesquisar que vocês vão encontrar esses vídeos falando sobre que Lutero chamou Allan Kardec, e ele entra em desdobramento. O que quer dizer isso? O que significa essa passagem que estamos aqui estudando? Allan Kardec, muitos dizem, não é, que parece que Allan Kardec não foi médio. Foi médio, sim. Isso é confirmado que ele foi médio, tinha mediunidade. E é mais um motivo como esse, desdobramento. Mas não é só isso, muito mais ainda. Nós vamos encontrar as inspirações. E uma pessoa que fosse reunir aquelas mensagens todas não poderiam ser. E, na verdade, o nome dele não era Allan Kardec, era Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ok? Então, Hippolyte foi levado, ou como queira chamar Allan Kardec, foi levado para essa região do umbral bem profundamente martirizada. E Lutero pergunta: Kardec, você reconhece esses que estão sofrendo? Porque o sofrimento era grande. É parecido com um tártaro. E Kardec diz: foram aqueles que crucificaram Jesus? Ele diz: não. Lutero diz: não foi não. Então foi aqueles que jogaram os cristãos para os leões? Calígulas, essas criaturas que fazem parte da história aí que nós sabemos, né, do velho mundo. E ele diz não, porque elas sofrem muito, sofrem muito. E depois de botar vários exemplos, diz não, essas aí não, eram criaturas que ainda mais animalizadas, criaturas que não conheciam das leis. E elas fizeram grandes maldades. Ele tentou e não conseguiu. No final, Allan Kardec fica preocupado, e Hippolyte Léon Denisard Rivail fica preocupado e diz: então, quem foi essas criaturas que me faz torturar a alma de tanto sofrimento? Ele diz: foram aquelas que conheceram Jesus, sabiam dos evangelhos, sabiam do que era certo e numa existência, procuraram fazer o mal. Numa outra, foram aproveitarem-se dos incrédulos ou dos crédulos, daqueles que estavam começando a compreender. E nós vamos encontrar a justiça divina depois da morte. É como os Espíritos dizem, o sofrimento maior é depois da morte, porque nós vamos nos encontrar com a nossa consciência. A situação fica braba, né? Não é o fim para quem fez o mal, mas é bom parar. Para que há tempo. Você pode fazer eu posso fazer, qualquer um de nós pode fazer um novo fim a partir de agora. Vamos procurar fazer o melhor. Parece brincadeira isso, mas não é brincadeira, isso é verdade. Cuidado, porque senão na próxima existência será difícil para você ou para quem queira seguir esse caminho tortuoso. E então, perto desses apareceram outros homens que o vulgo não crê muito culpado e que a vingança divina persegue implacavelmente. São os ingratos, os mentirosos, os aduladores, que elogiaram o vício, os escritos maliciosos que tentaram aviltar a mais pura virtude, a desviar, né? Enfim, aqueles que temerariamente julgaram coisas sem conhecê-las a fundo, e com isso prejudicaram a reputação dos inocentes. Nós temos que prestar atenção que Jesus, ele está nos ajudando a compreender
a nossa verdadeira razão de estarmos aqui. O que estamos fazendo? Parece que nós viemos aqui para morrer. Não, nós não viemos aqui para morrer, nós viemos aqui para viver. Nós não morremos, graças a Deus não. Então não tem que ter medo da morte. Não tem. Tem que ter cuidado com as escolhas aqui na vida. E Jesus nos ajuda muito, essa doutrina nos ajuda muito a escolhermos o melhor. Tá? Essa seria uma parte. Próxima semana nós vamos continuar aqui estudando com o Telemanco sobre esse assunto, e nós estamos vendo com Fenelon, né, que ele escolheu essas poesias que Fenelon transcreveu, que vem das mesmas fontes, de Homero e Vigílio. Nós vamos encontrar muitos assuntos. Quem quiser procurar, pode procurar como o Inferno Pagão, aí bota Fenelon, o Homero e Vigílio. Com certeza vocês vão encontrar muito conteúdo sobre esse assunto na internet. Livros, inclusive, vendendo. Que no nosso caso aqui está no site, está tudo de graça. Mas quem quiser se aprofundar mais, tem mais assunto aí para nós pesquisarmos. Então vamos continuar na nossa peleja com o nosso Pai que está aqui nos assistindo e nos ajudando a seguir o caminho. Vamos continuar o seguinte, vamos para a próxima janela. O que nós vamos estudar agora é o livro dos médiuns, o Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Primeira parte, noções preliminares, capítulo 4. Dos sistemas, o número 50, que trata do assunto sistema da alma material. Tá? Se alguém quiser ler, está aberta aí a oportunidade para todos nós, né? Se não, vamos ler. Então vamos lá. Aqui nós temos o seguinte, no número 50. Sistema da alma material. O que é isso no livro dos médiuns, né? Nesse capítulo. O que seria, nesse capítulo 4, o que seria o sistema da alma material? A alma material. Presta bem atenção, porque é um assunto muito importante. E diz assim: consiste apenas numa opinião particular sobre a natureza íntima da alma. Segundo esta opinião, a alma e o perispírito não seriam distintos uma do outro. Ou melhor, o perispírito seria a própria alma, a se depurar gradualmente por meio de transmigrações diversas, várias reencarnações, como o álcool se depura por meio de diversas destilações, ao passo que a doutrina espírita considera o perispírito simplesmente como o envoltório fluídico da alma, ou do espírito, sendo a matéria o perispírito, se bem que muito etérea, a alma seria de uma natureza material mais ou menos essencial, de acordo com o grau de sua purificação. Continuando a leitura, este sistema não desafirma, né, qualquer dos princípios fundamentais da doutrina espírita, princípios fundamentais. Vamos ver, né? Pois que nada altera com relação ao destino da alma, várias reencarnações, e o destino dela. As condições de sua felicidade futura são as mesmas. O sistema está até aí, tudo bem. Formando a alma e o perispírito um todo, sob a denominação de espírito como germe e perisperma, e forma sob a de fruto, toda a questão se reduz a considerar homogênea o todo, em vez de considerá-lo formado de duas partes distintas. Aí já começa a ficar mais difícil, porque, segundo esse sistema material, o espírito ele não tem um corpo. E no espiritismo, os espíritos vêm dizer que nós somos individuais. Quando nós desencarnamos, nós continuamos espírito com um corpo chamado perispírito, que tem toda a aparência da última encarnação dele, com
o tempo ele pode se projetar na encarnação que ele mais gostou, que ele mais se identifica. Ele pode assumir, o perispírito pode assumir essa encarnação que ele gostou muito, que simpatizou. Mas nesse caso aqui, o sistema material, ele diverge quando dizem que a matéria e a alma, o perispírito, não tem mais diferença. Como se vê, isto não leva a consequência alguma, e de tal opinião não houvéramos falado, se não soubéssemos de pessoas inclinadas a ver uma nova escola no que não é, em definitivo, mais do que simples interpretação de palavras. Semelhante opinião restrita, aliás, mesmo que se ache mais generalizada, não constituiria uma cisão entre os espíritas, do mesmo modo que as duas teorias da emissão e da ondulação da luz não significam uma cisão entre os físicos. Os que se decidissem a formar grupo à parte por uma questão assim pueril, provariam só com isso que ligam mais importância ao acessório do que ao principal, e que se acham compelidos à desunião por espíritos que não podem ser bons, visto que os bons espíritos jamais insuflam a acrimônia, nem a cisânia, o joio, né, para confundir o trigo. A acrimônia seria confusões, né? Daí a concitarmos todos os verdadeiros espíritas a se manterem em guarda contra tais sugestões e a não darem certos pormenores mais importantes do que merece. O essencial é o fundo. E aqui ele vai continuar. Por quê? Nesse assunto aqui, nesse aspecto, eles estão levando em conta o seguinte. Imaginemos que você, né, qualquer um que estamos aqui encarnado, estamos no corpo, ao desencarnarmos, nós vamos carregar a matéria. Esse perispírito seria matéria. Não é possível. Por que não é possível? Porque vocês já leram em livros, eu tenho certeza, você já, provavelmente pela mediunidade, você já viu espíritos. Tanto é que quem estiver vestido de alguma matéria aqui na Terra, a gente vai conseguir percebê-lo, porque os nossos sentidos nos dão capacidade de perceber quem estiver vestido com alguma matéria aqui na Terra. Nós vamos conseguir perceber. Se tratando de um ser, é que é fácil. Já que as bactérias nós não vemos, mas elas existem, né? Se formos levar um microscópio, nós vamos vê-las, elas existem. Então seria fácil a ciência descobrir isso, que o espírito estaria ali. Mas não consegue descobrir, abrir diversos corpos e nunca encontraram uma alma de ninguém, ou o espírito. Por quê? Porque a matéria deles é diferente, é de quinta essência. Nós não temos aqui. É de uma forma tão sutil como ela é, que quem desencarna pode atravessar o muro, pode atravessar o fogo, pode entrar numa geleira dessas que tem no Polo Norte, no Polo Sul, no for, e quilômetros adentro sem sofrer nada, e sair ileso. Bombas atômicas não destruírem. Já a matéria, ela sofre a ação das explosões, ela não consegue entrar em outra. Não é? Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Quando nós tomamos uma substância nas veias, aquilo ali faz volume e vai percorrer no sangue. E vai guerrear alguma coisa, lutar com alguma coisa, porque ela foi aplicada para isso. Para ajudar provavelmente o corpo, não para matar. Mas se for para matar, também mata. E na verdade é matéria. Tem que ser colocada. O espírito ele consegue entrar em qualquer lugar. Ele consegue atravessar outras pessoas, veículos, sem problema. Exceto aqueles que ainda estão muito materializados, aí é diferente. Eles vão tentar passar um muro e não conseguem, desencarnado.
Aí já é diferente. Mas o espírito, ele tem um corpo perispiritual, que nós chamamos perispírito. Eu, quando desencarnar, eu vou ficar parecido mesmo como eu estou aqui. Porque a matéria me deu, e o perispírito ele consegue se moldar a todo esse corpo. Como o meu perispírito ele envolve todo esse corpo, os órgãos vêm do perispírito, os principais órgãos vêm do perispírito, conectados com esse do corpo. O corpo caindo por terra, eu guardo essa aparência, até que eu possa me melhorar no meu processo de estado espiritual primitivo, primeiro, no mundo espiritual, e me adaptar a uma encarnação onde eu gosto, que eu acho ela bonita, eu acho ela interessante para mim. Aí eu posso me moldar e mudar essa aparência que eu tenho. Até no corpo de uma mulher, posso. Se eu gostei, posso. Qualquer um de nós pode. Mas nesse caso aqui não é possível, porque ele está falando que o perispírito e a matéria, a alma, seria a mesma coisa. Aí não dá. No espiritismo ele foge, é a única coisa que ele foge aí. Isso é um sistema que nós temos que ter cuidado, como ele diz na leitura. Temos que ter cuidado quem for estudar, porque você pode estar estudando algo que você acha que é verdadeiro e é falso. Os espíritos vêm nos dizer, todos vocês têm um perispírito, cada um de vocês. Cada um é um espírito com um corpo chamado perispírito, que é a roupa do espírito. É diferente, aqui eles não aceitam, esse sistema não aceita que exista o perispírito nesse texto, nesse sistema. Eles não aceitam, eles aceitam que o perispírito ele não existe. Seria matéria. Olha, o perispírito ele não é imaterial, porque se fosse imaterial, ele era um nada, ele não existia. Mas dizer que o perispírito é material, aí já é muito mais totalmente material como o corpo, aí é impossível. Não é? Nós já vemos que aqui mesmo nós estamos cercados de espíritos, amigos e outros, talvez aqui dentro mesmo nos assistindo, talvez estejam concordando ou discordando, simpáticos ou não simpáticos, estejam aqui nos assistindo, com certeza. E eles sabem que eles continuam vivos, que o corpo deles está ali. Mas nesse sistema eles não concordam que exista, porque o espírito precisa do perispírito. É fundamental. Na evolução do espírito, nas transmigrações, nas tantas e tantas variações de encarnações, esse perispírito vai se confundindo com o espírito. Aí chega-se ao momento que não se sabe onde está o perispírito no espírito. Então, muito cuidado com isso. Quem quiser estudar um pouco mais, vai ao Livro dos Espíritos, 93, depois de novo, no 257. Lá fala sobre isso. Por que nós estamos falando assim? Porque a doutrina espírita, ela não é de Hipólito Leão Denis Arrivaille. Foi dado depois o nome Allan Kardec. Ela não é kardecista. Ela não é de um ser humano. São os espíritos que nos deram essas informações. Então eles já estão dizendo que realmente como é. A verdade, eles não estão mentindo. Tá bom? Então é importante que frisemos e tenhamos cuidado. Vou continuar lendo aqui essa parte que eu parei para fazer um pequeno comentário. Já que Deus nos permite assim, vou continuar na leitura. E aqui vou continuar assim, ó. Julgamo-nos, entretanto, na obrigação de dizer algumas palavras acerca dos fundamentos em que repousa a opinião dos que consideram distinto a alma e o perispírito. Ela se baseia no ensino dos espíritos, nos ensinos dos espíritos, veja só, se baseia nos ensinos dos espíritos, não é de humanos. O nosso caso aqui, estudando esse sistema, é humano, isso é coisa humana, esse de número 50, o sistema material, tá? Ele está bem aqui, ó, sistema da alma material, tá? Então vamos lá. Aí ele diz assim, ela se baseia no ensino dos espíritos, que nunca divergiam a esse respeito. Referimos-nos aos esclarecimentos, porquanto, entre os espíritos em geral, muitos há que não sabem mais, que sabem bem menos
do que os homens, ao passo que a teoria contrária é de concepção humana. Não é? Veja só, essa teoria é humana. E nós sabemos que existem espíritos que têm mais conhecimento, outros têm menos conhecimento. É normal. É nossa evolução. Quem saiu daqui com pouco conhecimento chega no mundo espiritual com pouco conhecimento. É justo. Não inventamos nem imaginamos o perispírito. Tá? Esses são os espíritos. Não inventamos nem imaginamos o perispírito para explicar os fenômenos. Sua existência nos foi revelada pelo espírito e a experiência nos confirmou. O livro 90, aí vocês vão encontrar no livro, no número 93, 257. Apoia-se também no estudo das sensações dos espíritos, aí o 257. E, sobretudo, no fenômeno das aparições tangíveis. Essas já é diferente, as aparições tangíveis, que nós já temos muitos casos aqui registrados, né? Inclusive na materialização também. Ou seja, o espírito, quando ele se materializa, ele tem o formato como ele era, da encarnação que ele estava. Tá? Irmã de Castro, Meimei e outros tantos, eles se materializaram. E é o perispírito que se veste. Fenômeno que, de conformidade com a opinião que estamos apreciando, implicaria a solidificação e a desagregação das partes constitutivas da alma, e, pois, a sua desorganização. Evidentemente, nós sabemos que é impossível não existir o perispírito, ok? Os espíritos dizem que ele existe, e é assim que o é. Nas materializações, quem quiser pode botar aí, materialização de espírito no YouTube, vocês vão encontrar do ectoplasma saindo do médio e espíritos materializados. São muitos os casos. Fora mister, além disso, admitir-se que esta matéria, que pode ser percebida pelos nossos sentidos, a matéria, né, é ela própria o princípio inteligente, o que não nos parece mais racional do que confundir o corpo com a alma, ou a roupa com o corpo. Quanto à natureza íntima da alma, essa desconhecemos-la. Quando se diz que a alma é imaterial, deve-se entendê-lo em sentido relativo, que nós já falamos, não em sentido absoluto. Por isso que a imaterialidade absoluta seria o nada. Ora, a alma ou o espírito são alguma coisa. Qualificando-a de imaterial, quer-se dizer que sua essência é de tal modo superior que nenhuma analogia tem com o que chamamos matéria, e que, assim para nós, ela é imaterial, tá? Relativamente, ok? E aqui está nesse sentido do livro dos médiuns. O perispírito existe ou não existe? Existe. O espírito, eu estou falando para vocês, eu sou um. Vocês que estejam aqui encarnados é outro. Cada um de vocês é outro espírito. Vocês têm um perispírito? Tem. Morto, como é que vocês vão aparecer? Como está aqui hoje, como eu estou. Eu desencarnando vou aparecer assim. Até que eu consiga, como já foi dito, das minhas reminiscências, lembranças do meu passado, esbarrar numa encarnação e eu, gostei disso aqui, vou me vestir assim, vou ficar assim. Tá bom? E o perispírito é importantíssimo. Não é? Ele é a roupa do espírito, como já falamos. Então esse sistema é falso. Ok? Nossa leitura aqui, baseada nesse assunto, é para explicar que o sistema é falso. Então, os espíritas têm que ter cuidado com isso, para não sair falando por aí que o perispírito não exista, que é a própria matéria, a alma, não é? Como é feito o corpo, mais sutil. E não é. O espírito tem um corpo chamado perispírito. Essa matéria de quinta essência, de uma maneira tão evoluída, tão sutil, que ela atravessa objetos, paredes, obstáculos aqui na Terra, sem nenhum problema, porque não tem matéria. E o que tem matéria aqui na Terra não consegue transpassar outra matéria, a não ser que se faça um furo, alguma coisa para romper do outro lado e passar essa matéria, como no caso, uma injeção, como no caso, soprar alguma coisa
através de um objeto opaco, mas precisa se fazer um furinho para que esse sopro passe para o outro lado. Então, a matéria precisa desses artifícios, dessas formas, de trabalhar para transferir um pouco dessa matéria para o outro lado. Já o espírito e o perispírito, eles conseguem viajar aqui dentro sem nenhum problema. Pode jogar bomba atômica, pode tentar queimá-los, não vão queimá-los. Ok? Então, resumindo, o perispírito existe. Tá certo? É a roupa do espírito. Ok? Pois bem, se alguém quiser perguntar alguma coisa sobre o assunto, estamos aí, né? Ninguém aqui é obrigado a concordar. Todos nós temos um livre-arbítrio. Nós temos só que estudar e ser mais justo. Não é? A alma penada. Existe uma alma penada? Não, não existe uma alma penada. O que existe são criaturas que não estudaram, aqui quando tiveram, desencarnam e continuam como se fosse, sem saber o que aconteceu com elas. Então, estudando a doutrina, nós vamos ficando mais esclarecidos. Não é? E vamos para o nosso terceiro episódio aí no livro dos Espíritos, e nós vamos estudar exatamente esse assunto aqui. Esquecimento do passado. O livro dos Espíritos, parte 2ª, do mundo espírita, o mundo dos espíritos, capítulo 7º, da volta do espírito à vida corporal, esquecimento do passado. Aqui nós temos a questão 392 e a questão 393 para tentar aqui nos aprofundar. Tá? Se alguém quiser ler, tem todo, será de bom grado. Ok? Então vamos lá. Esquecimento do passado. Por que perde o espírito encarnado a lembrança do passado? Você já se perguntou? Por que perde o espírito encarnado a lembrança do passado? Por que você não se lembra do seu passado? Não é? Por que eu não me lembro do meu passado? Por que Deus fez isso? Por que Deus não deixa eu lembrar de tudo? De cada encarnação? Não é? E ele responde: não pode o homem, nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem um véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro. É um choque, né? Esquecido do seu passado, ele é mais ele mesmo. E aí, o que nós entendemos por esse assunto? Por que Deus não me deixa eu lembrar do meu passado? Por que é que eu não me lembro das minhas encarnações passadas? Se eu fui cientista, se eu fui um operário, se eu fui um escravo, ou se eu fui um príncipe, se eu fui quem eu fui, por que Deus não me deixa lembrar disso? Se eu fui casado, se eu casei com 2, 3 mulheres, ou eu era uma mulher e casei com vários homens, por que Deus não me deixa lembrar disso? E de muitas coisas. Como Deus é sábio, ele sabe o que faz, não é verdade? Ele tem todo o conhecimento de tudo. E é óbvio que sim. Nós vemos hoje, com o nosso avanço tecnológico, nós estamos vendo as obras de Deus aí, mesmo quando nós víamos sempre aqui na Terra. Né? Os animais, nós vemos os minerais, os vegetais e os átomos, e é a maravilha tudo isso. E fora, muito maravilhoso. Então Deus sabe o que está fazendo. Agora, por que Ele não nos deixa lembrar do nosso passado? Imaginemos, vamos tentar por aí, né? Imaginemos que você fosse casado, não é? Que você fosse se casar hoje
e você visse que essa pessoa com quem você vai se casar hoje foi sua filha em outra encarnação. Será complicado, não será? Imagine se essa esposa ou filho que você vem a ter fosse o seu maior inimigo. Daria para encarar? A gente conseguiria enfrentar isso? Não seria difícil? Já que Jesus diz assim, eu não vim trazer a paz, mas a divisão. Marido contra a esposa, esposa contra o marido, filho contra o irmão, contra o pai, contra a mãe e vice-versa. As reencarnações, os inimigos se encontrando nos lares. Daria para nós encararmos isso? Lembrando do nosso passado, imagine que nós tenhamos feito boas coisas, maravilhosas coisas. Isso é gostoso, né? Isso vai ser bom. Provavelmente vai ser bom. Não é? Mas e se nós fizermos coisas que não foram boas? Que nós temos muitos casos de criaturas que não se suportam por terem sido, sem saber, inimigos do passado, que estão encarnados aqui e depois desencarnados entendem o que foi que aconteceu. Desencarnam, eram inimigas. E Deus coloca para se reconciliar. Como é que ele vai resolver esses problemas? Porque Deus como sendo justo, como sendo sábio, ele não vai colocar ninguém para ir para um lugar sofrer suas próprias ações e, infelizmente, se desiludir e deixá-los de lado, né? Pelo contrário, ele tem que assumir esse posto. Agora imagine se ele vem para uma encarnação como essa para encontrar-se, ele lembrando do seu passado, vai ser difícil ele encarar e querer fazer. Vai ser difícil ele encontrar-se com o inimigo ou uma inimiga e continuar nessa jornada com ele. Isso vai prejudicar muito. Aí Deus dá o esquecimento. Deus dá o esquecimento para que possamos continuar. Visto que o remorso é coisa séria, nós sabemos. Quem já passou por problemas graves, que fez, sabendo que são graves, não é difícil encarar isso. Ou desculpe, não é fácil encarar isso. Difícil é enfrentar isso. Não é? E continuar na luta para dissolver o mal. Como nós sabemos, os crimes são muitos e todos os dias existem, né? Casamentos comprados, casamentos só coisas materiais, né? E os dois se deitam, fazem suas necessidades, né? Mas não tem empatia um pelo outro, é só para usar um outro ou para se apresentar nos lugares. Imagina se Deus deixasse-nos ver os nossos passados. Não é que só tem coisa ruim, não. Tem coisas boas no nosso passado. Sim, tem. Mas ele sabe o que está fazendo. Ele sabe o que nós precisamos enfrentar. Então, o véu do esquecimento é importantíssimo. É melhor eu não saber do que eu saber. Tem gente que é curiosa, né? Vai procurar pessoas, médiuns, às vezes médios que vão ter que pagar, não sabe se isso é verdade, né? Porque aonde tem um danado do dinheiro, médio cobrando, pode ter certeza, não acredite, mas desacredite mesmo. Tenha dúvida mesmo, você deu R$100, R$20, seja quanto for. Não acredite não. Mas não acredite não, rapaz. Agora, se fosse vindo da boca de Madre Teresa de Calcutá, pode acreditar. Fosse vindo dela, quando estava conosco aqui, pode acreditar. Se fosse da boca de Chico Xavier, pode acreditar que é verdade. O homem só trabalha para ajudar os outros. Ele não tem interesse nenhum material. Então a companhia que está com ele é a companhia gente boa. Espíritos bons. Aí vou ver o meu passado. Provavelmente eles podem dizer coisas boas, né? Para o meu ego. Ou
pelo meu estado que eu esteja passando, os espíritos vão soprar nos ouvidos dele e dizer e se divertirem comigo. Temos que ter cuidado. Por isso, o esquecimento passado é importante. E por muitas mais coisas. Olha, imagine se numa encarnação dessa eu fui um Calígula. Meu Deus do céu. Sei lá. Vixe Maria. Meu Deus do céu. Aff, Maria. Nem você, mulher, imagine se você foi Cleópatra. Ou o homem pode ter sido Cleópatra naquele passado. Esteja assistindo um estudo como esse. É simples. Aí ele é homem agora e se vê e sabe que foi Cleópatra. Se Deus não desse o esquecimento do passado. Ou foi um companheiro de Hitler. Rapaz, a situação é complicada, é melhor não saber. E Deus, como tem a sabedoria, ele sabe o que está fazendo, é melhor, que senão isso vai atrapalhar a nossa encarnação. Ok? Era sobre esse assunto aí, nós vamos para a questão 393, né? 393, vou colocá-la aqui para que possamos continuar. Ok. Como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que se não se lembra? Como pode aproveitar da experiência de vida de que se esqueceu? Concebe-se que as tribulações da existência lhe servissem de lição, se se recordasse do que as tenha podido ocasionar. Desde que, porém, disso não se recorda, cada existência é, para ele, como se fosse a primeira, e eis que então está sempre a recomeçar. Como conciliar isto com a justiça de Deus? Em cada nova existência, o homem dispõe de mais inteligência e melhor pode distinguir o bem do mal, onde o seu mérito se lembrasse de todo o passado. Quando o espírito volta à vida primitiva, a vida espírita, diante dos olhos se lhe estende toda a sua vida pretérita. Vê as faltas que cometeu e que deram causa ao seu sofrer, assim como de que modo as teria evitado. Reconhece justa a situação em que se acha e busca então uma existência capaz de reparar a que vem de transcorrer. Escolhe provas análogas às de que não soube aproveitar, ou as lutas que considera apropriadas ao seu adiantamento, e pede a espíritos que lhe são superiores que o ajudem na nova empresa que sobre si toma, ciente de que o espírito que lhe for dado por guia nessa outra existência se esforçará pelo levar a reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição das em que incorreu. Tendes essa intuição no pensamento, no desejo criminoso que frequentemente vos assalta e a que instintivamente resistis, atribuindo, as mais das vezes, essa resistência aos princípios que recebestes de vossos pais, quando é a voz da consciência que vos fala. Essa voz, que é a lembrança do passado, vos adverte para não recairdes nas faltas de que já vos fizestes culpados. Na nova existência, se sofre com coragem aquelas provas e resiste, o espírito se eleva e ascende na hierarquia dos espíritos, ao voltar para o meio deles. Não temos, é certo, durante a vida corpórea, a lembrança exata do que fomos, nem do bem ou do mal que fizemos, em anteriores existências. Mas temos de tudo isso a intuição, sendo as nossas tendências instintivas uma reminiscência do passado. E a nossa consciência, que é o desejo que experimentamos de não reincidir nas faltas já cometidas, nos concita a resistir àqueles pendores. Pois bem, obrigado, menino. Então imagine nessa questão, né? Porque quem está fazendo essas perguntas aí é Hipólito Leão Denis Arrivail. Não é quem faz essas perguntas. E que é a mesma pessoa, Allan Kardec, né? Só que Allan Kardec de encarnações passadas esse nome, como Android. E esse Hipólito Leão Denis Arrivail foi o nosso Chico Xavier, que há pouco tempo esteve conosco e partira. Em 2002, né? Chico partiu, ficou conosco aqui, ó. E exemplos como esse aí desse assunto são aos milhares. Não 1, 2, 3, não, são aos milhares. Fora com as pessoas que ele teve contato. Vamos encontrar muito. E
é muito interessante entender, porque o nosso passado, como ele fez aqui, ele fez muitas perguntas. Ele faz uma e depois ele faz outra. Como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que se não lembra? Muita gente pergunta isso, mas que culpa tem o eu? Se eu não me lembro do meu passado, eu devo lembrar. É como que dissesse, Deus está errado. E ele faz outra pergunta. Como pode aproveitar de experiências de vidas de que se esqueceu? Como é que eu vou aproveitar? Eu não já errei, por que eu não me lembro? Ou eu acertei, por que eu não me lembro para me ajudar? Né? Aí, Chico Xavier, o Hippolyte Léon Denis Arrivail, ou Allan Kardec, a mesma pessoa, ele diz assim, concebe-se que as atribulações da existência lhes servissem de lição. É verdade, né? A gente, no dia a dia, a gente vai aprendendo, vai enriquecendo. Né? Então ele queria saber, se recordasse do que Einstein podia ocasionar, não seria ótimo? Não ia ajudar? Chico Xavier está perguntando. Uai, como é que é isso aí? Vocês perguntando para os espíritos. Desde que, porém, disso não se recorda, cada existência é para ele como se fosse a primeira, e eis que então está sempre a recomeçar. Como conciliar isto com a justiça de Deus? É como se nós dormíssemos, perdesse a memória, acordássemos no outro dia sem lembrar de absolutamente nada do dia anterior. Reencarnação. Aí teríamos que estudar tudo de novo. Ele disse, mas por que a gente não se lembra? Não era mais justo lembrar? Isso é Hippolyte Léon Denis Arrivail, Chico Xavier, na encarnação lá, em 1850, quase 57. Uma vez registrado esse livro, foi aí que a publicação foi feita. E ele pergunta, por que nós não lembramos? Devíamos lembrar. Não é justo? O Espírito vai dizer, olha meu filho, em cada nova existência o homem dispõe de mais inteligência. Então nós vamos aprendendo mais. Então aquilo não fica perdido, fica no nosso subconsciente. Ou seja, a máquina registradora é a consciência, fica guardado no nosso subconsciente. Fica guardado conosco. Aí nós temos que, de novo, dar outro mergulho no mar. Estão me dizendo aqui agora. Estão dizendo isso aqui agora, tá? A gente precisa dar outro mergulho no mar com os tubos de oxigênio, já que estamos aqui encarnados, né? É exatamente isso. Precisamos dos tubos de oxigênio para mergulhar dentro do mar e fazer uma nova pescaria. Mas o que nós já fizemos de outras vezes que mergulhamos é guardado no nosso subconsciente. E aquilo vai nos ajudar a pescar melhor. Aquilo vai nos ajudar a ir mais profundo ou nas regiões mais justas que são necessárias irmos, porque já temos na nossa consciência isso é desenvolvido, que é a inteligência. Disseram isso para mim há pouco tempo. Ok? Com você junto aqui. Que é a vida espírita. Porque onde estaria o mérito se não fosse assim? Porque nós precisamos provar para nós mesmos que estamos aprendendo. Não é o aluno, quando ele vai para a escola, ele absorve o conteúdo, volta para casa, mas ele não escreveu tudo aquilo ali, não. Ele guarda um percentual, como a ciência diz que se guarda só 30%. É fogo, né? Tantas horas, só 30%. Imagina, 3 horas de estudo, gastar só 30%. Se for 4 horas, 30% saiu ou mais. É a ciência que fala, e se é assim, eu não posso afigurar que desacordo, mas posso entender que de pouquinho em pouquinho ele vai avançando. Ele dormindo não perde a memória. Nós também não vamos perdendo do que nós fizemos no nosso passado. Isso vai nos ajudar na nossa construção melhor. Porque ele diz aqui no finalzinho que eu grifei, tem assim, ó, que o Armin não leu, tendes essa intuição no pensamento, no desejo criminoso que frequentemente vos assalta e a que instintivamente resistis, atribuindo as mais das vezes essa resistência aos princípios que recebeste de vossos pais, quando é a voz da consciência que vos fala. Ou seja, a nossa consciência está lá nos ajudando a seguirmos o caminho, a fazermos o nosso melhor.
Quando nós erramos grave aqui, aí a coisa fica mais difícil, não fica? Fica mais difícil. Fica mais difícil. A preocupação é muito grande, porque os erros, eles prejudicam muito a memória. E lá a memória, ela vai querer expurgar isso. Vai querer, olha, vamos corrigir isso aqui, isso está errado. Não dá para aceitar isso aí. E vai expugnar o espírito ali, vai ficar sacudindo ele até ele acertar. Assim são as encarnações para nos ajudar. Nós não lembrarmos do nosso passado é uma bênção. Seria ótimo, ótimo. Deus me livre. Eu mesmo não tenho interesse em saber quem eu fui de jeito nenhum. Uma vez me disseram isso. Olha, até hoje eu tenho esse problema, eu carrego isso comigo. Mas eu não fui lá para saber, não. O médium lá me disse, o senhor, eu não fui lá para saber de nada do meu passado, não. Que eu nunca me interessei para saber, não. Quero saber, não. Meu passado já foi, tá lá. Tá na minha memória. Deus me ajude. Eu continuo dizendo, só se for para meu melhor, para me ajudar, me deixa lembrar. Mas se não for, não. Deixa para lá. Eu desencarno, eu vou me lembrar lá de quando eu for trabalhando. Ok, então o esquecimento do passado é uma benção. Ok? Vamos fechar os nossos trabalhos, vamos orar e vamos agradecer a Deus por essa oportunidade. Quer fazer? Uhum. Posso? Pode. Oi, gente. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas ofensas. Tá. Um grande abraço a todos. Que Deus abençoe. Deus nos proteja e nos